certo? Conforme eu falo com vocês, Simon, vou fazer Enem, vou fazer PISME. O que você me recomenda saber do nosso material Bernoulli? A apostila 2 e 3. Recomendo mesmo. Né? Ah, mas a 1, isso tudo que a gente estudou não é importante, não? Então, toda a apostila 1, para quem vai fazer o PISME, é óbvio, né? É elétrica, os 4 volumes serão importantes para você. Mas em termos de vestibulares geral, né, de forma geral, a apostila 1 é aquela que te prepara. Você vai ver agora, né, eu vou mostrar para você uma paradinha agora, e você fala assim, nossa, que legal entender de potencial elétrico, né? Que legal entender dessas coisas para eu compreender que é graças a ele que vai acontecer o nosso capítulo 4 em diante. Então, essa é a importância de se estudar campo elétrico, força elétrica e potencial. Mas a grande quantidade, né, de matéria e de percentual de questões que vão cair nos vestibulares, com certeza, eu falo com certeza para você, está nos seus capítulos, estão nos seus capítulos 4, 5 e 6, né? Muito da apostila 2. A apostila 2 é aquela que eu tenho que engolir ela, sabe? E aprender ela demais. Tudo isso, claro, meu amigo, com relação à frente C, ok? E por que eu falo para você que é importante você entender da diferença de potencial? Olha que incrível. Nós temos aqui vai copiando aí comigo, tá? Ou tirando printsons aí para a gente acelerar. Nós temos aqui o que nós chamamos de campo elétrico, né? Show. Se essas linhas estão paralelas, igualmente espaçadas, eu vou chamar isso aqui de um campo elétrico uniforme. Legal. O que esse campo elétrico uniforme tem para nós de propriedade? Deixa eu pegar meus outros pincéis aqui. Ô, galera, voltei aqui. Ruim, né, velho? Ficar conversando só com um quadro aí, mas vamos lá. O que nós temos de propriedade? Ao longo deste campo, nós sabemos que existem as linhas de potencial elétrico, né? E essas linhas fazem 90 graus com o campo. Então, nós temos aqui, ó, vou desenhar algumas linhas para você, só 3, tá? E a gente vai chamar essas linhas aqui de potencial A, potencial B e potencial C. Perfeito? Normal. Outro detalhe que a gente já sabe é que ao longo do campo elétrico, e essa é muito para quem leu o material também, né, o capítulo 3, ao longo do campo elétrico, o potencial elétrico ele diminui, pegando analogia com o campo gravitacional da Terra, né, que aponta para o centro da Terra, e à medida que eu caminho para o centro da Terra, o potencial fica menor. À medida que eu me afasto, potencial fica maior. Então, em eletricidade, eu posso afirmar com certeza que o potencial elétrico aqui em A é maior do que de B, que é maior do que de C, porque todo potencial, escuta isso, hein? Todo potencial, ele diminui ao longo das linhas de campo elétrico. Todo potencial elétrico, ele diminui ao longo da linha de campo elétrico. Então, nós temos aqui 3 potenciais distintos. Legal. E o que a gente quer falar para você hoje, que é incrível? Eu quero dizer para você que se você pegar e soltar uma carguinha aqui, lembra? Uma carguinha positiva neste ponto de potencial A, ela tende a se movimentar. Alguém poderia ter a bondade de me falar para onde ela vai se movimentar? Direita ou esquerda? Direita. Direita. Então, essa nossa carguinha vai se movimentar para a direita. E eu vou colocar ela aqui indo até um lugar de potencial C. Tudo bem? Só para a gente delimitar aqui um direcionamento, uma trajetória para ela. Então, ela vai em caminho ao potencial C. O que eu tenho entre A e C? A famosa diferença de potencial. Olha que demais. E a nossa diferença de potencial, VAC, que é VA menos VC, é igual a VED. Então, olha que demais. O que a diferença de potencial entre 2 pontos me garante a essa carga? 1, estar na presença de um campo elétrico. 2, deslocar. E quando eu falo para você que a diferença de potencial é responsável pelo deslocamento, você já fala assim, nossa, que demais.
Por que nossa, que demais? Porque até o momento, olha que doido, estamos estudando eletroestática. Eletrostática é o comportamento de uma carga dentro de um lugar sem me preocupar com seu movimento. A gente já sabia que uma carga colocada aqui se movimenta, mas em momento algum a gente analisou esse tipo de movimento. Agora, eu sei que uma carga em movimento já obedece o que nós chamamos de eletrodinâmica. E o que é uma carga em movimento? Está aqui, corrente elétrica. Quando cargas começam a se movimentar, nós temos uma corrente elétrica. Só que eu precisava dizer para você que esse movimento de cargas, chamado de corrente elétrica, ele não acontece se eu não tiver uma diferença de potencial. Mano, esse é o grande truque, essa é a grande importância da eletricidade nos dias de hoje. Se eu não tiver uma DDP, não há movimento de cargas. E você pode falar, ô Simon, mas isso só aconteceu por causa dos potenciais VA e VC? Isso aconteceu por causa dos potenciais VA e VC, mas também por causa da diferença de potencial total que criou o campo elétrico. Hã? Sim, este campo elétrico que sai da esquerda e vai para a direita está sendo criado por alguma coisa, né? Ele não brota do nada. E você aprendeu que um campo elétrico sempre sai de mais e vai para menos. O que é esse mais e menos, se não uma diferença de potencial? Então eu quero dizer para você hoje, meu amigo, que uma diferença de potencial, e aí eu vou colocar agora de forma geral, como a gente está acostumado a escrever, né? VAB, a diferença de potencial em um lugar é capaz de criar um campo elétrico. E o que o campo elétrico é capaz de fazer? Tudo que nós aprendemos na apostila 1 no primeiro bimestre. Uma força. Essa carguinha aqui, ela só vai para a direita porque ela está imersa num campo. E por isso ela vai receber a ação daquela força FEC. Olha as coisas se juntando e fazendo sentido para a gente. Tudo interligado. Então, a DDP cria o campo cria a força e a força vai colocar tudo em movimento. E o movimento de cargas nós chamamos de corrente elétrica. Movimento esse chamado, daqui a pouco a gente vai colocar ali para você, chamado de ordenado. Ok? Por que ordenado? Porque num primeiro momento eu sei que os meus elétrons existem, as minhas cargas existem num ambiente qualquer, num sistema vibracional, né? Ela fica para um lado, para o outro, para cima e para baixo, com uma velocidade resultante nula, já que para quem vai e volta, para quem sobe e desce, né, ela fica ali naquele ponto só vibrando. Isso representa para nós uma velocidade resultante nula. Porém, no momento em que eu conecto a essa carga uma diferença de potencial, ela para de vibrar e começa um movimento de translação. Isso é o que nós chamamos de fluxo de cargas, que vai acontecer, por exemplo, na sua casa, toda vez que você liga o interruptor, por exemplo. Algo tão simples, né? Chego em casa e pef, meta a mão no tempo. Chego em casa e pef, o dia inteiro ligando e desligando interruptores. E quando Ah, você... Oi? não seria VAC ali, não? Aqui Onde embaixo, tá? É. aqui eu estou colocando, Gabriel, de forma geral, tá bom? Uma Ah, tá. diferença de potencial, tá ok? Que geralmente é chamada de VAB, top, é quem cria É. campo, que cria força, que cria corrente elétrica. Então aqui, de forma geral, É. tá? Beleza. E a gente vai escrever isso para não criar dúvidas. Muito bem, de forma geral. Tudo bem? É o que acontece no caminho da corrente elétrica. Voltando para sua casa, quando você acende, por exemplo, esse interruptor, liga esse interruptor, olha que demais. O que é que está ligado na sua casa o tempo inteiro? A sua casa está ligada, a gente já vai para o segundo quadro, eu vou mostrar isso para você, mas a sua casa está ligada, copiando aí, em uma rede de tensão.
né? Sua casa está ligada a uma rede de tensão. E o que é tensão se não DDP? DDP é diferença de potencial, voltagem ou tensão, tensão na rede. Então a sua casa está ligada o tempo inteiro a uma tensão, geralmente 110 volts, né? Para a gente em Minas, no Espírito Santo, onde eu estou, geralmente 110 volts. Brasília é que eles, né, planejaram bonitinho para 220, mas na maioria dos casos 110 volts. Mais à frente eu vou dizer também para você a diferença desses 110 e 220. Então nós temos 110 volts conectados na sua casa 24 horas por dia. Quem é que me garante isso? A usina geradora de energia. Se ela parar, para aqui também. Né? Se ela parar, vai parar a Central Nacional de Abastecimento, vai parar a Central Regional, vai parar a Central Municipal e vai parar a sua casa. Top. Então, ela me garante uma tensão. O que eu faço quando eu ligo o meu interruptor? Eu aciono a tensão. Porque o meu interruptor, eu não sei se você sabe, mas é uma chavinha nesse formato aqui. A gente vai falar dele lá em circuito elétrico. Nesse momento, meu circuito está aberto. Quando eu aperto o meu dedinho lá, essa barrinha, ela desce e encosta aqui, fechando o circuito. Porque só existe tensão, só existe a corrente elétrica no circuito fechado. Né? Senão não é possível haver esse movimento. E aí, no momento em que eu fecho, vai aparecer naquele fio, né, naquele ramo de circuito no qual eu liguei o meu interruptor. Geralmente esse interruptor está ligado a um ramo de circuito, né, que vai levar a energia até a sua lâmpada. Naquele momento você pode dizer, imediatamente ao apertar o interruptor, uma DDP se instala ao longo de todo o fio. E no momento em que essa DDP se instalar ao longo de todo o fio, vai acontecer ali campo elétrico, que vai fazer uma força elétrica. Em quem? Nos portadores de carga deste fio. Alguém sabe me informar quais são os portadores de carga elétrica em um condutor sólido? Os elétrons. Os elétrons livres, muito obrigado. Os elétrons livres. Ah, só tem eles? Claro que não. Né? Você já deve ter feito experimentos com o DIL, por exemplo, de pilhas em que você faz, né, movimento de cargas elétricas ou até condução de energia elétrica através de uma solução iônica. Usa limão, tem gente que usa até batata, outro sólido, tem gente que usa solução de NaCl, né? Então, desta forma, eu tenho outras formas de conduzir, mas no fio, o único portador de carga que você tem são os elétrons. E o que esses elétrons vão sofrer? Primeiramente, estavam vibrando, mas sofrendo a ação de uma força que vai levá-los a caminhar no movimento ordenado. Todos os meus elétrons começam a se movimentar. E o que o movimento desses elétrons causa nesse meu circuito, nesse meu fio? Energia. Você sabe mais do que eu que elétrons em movimento contêm energia cinética. E o que a minha lâmpada, o que meu aparelho elétrico está esperando para funcionar? Energia elétrica. De onde vem a energia elétrica para tudo funcionar? Do movimento das cargas elétricas. Eu não sei se você sabia dessa, mas a energia elétrica para qualquer aparelho funcionar necessita-se da corrente. Nada mais representa do que o movimento, a energia cinética. Então eu sei que no momento em que esses elétrons no fio começarem a se movimentar, parte da sua energia cinética, você já estudou isso aí lá em gases, né? A energia cinética média das partículas, né? Ano passado, esse ano também, né? Uma partícula que se movimenta tem energia cinética, o elétron também tem. Parte da energia de movimento dos elétrons vai se transformar em energia elétrica, ou seja, a lâmpada vai usar, perfeito, e parte da energia será dissipada na forma de calor. Afinal de contas, não existe nenhuma máquina que opere integralmente com 100% de transformação. Por isso, os aparelhos elétricos, eles
esquentam, e eu preciso anotar tudo isso que eu estou falando para você no nosso próximo quadro. Fala para nós alguém, alguma dúvida com relação a esse primeiro movimento? Tranquilo. Nenhuma dúvida, eu só tô achando estranho, tipo, por toda a corrente, em todos os locais da corrente, a diferença de potencial ser a mesma. Mas você falou que você vai explicar depois. Não é demais Então tá de isso? boa. E quem me garante isso é a rede de tensão. É muito importante você notar, Rodrigo, terceiro ano, que com o tempo, se eu estiver utilizando um gerador químico, por exemplo, a tendência dele é ir perdendo tensão com o tempo, correto? Mas o que, que o gerador faz mesmo assim? Ele tem uma quantidade de carga, que é o que nós chamamos da bateria dele, mas um gerador, eu vou anotar isso daqui a uns 2 quadrinhos aí para frente, o que, que um gerador faz? Essa foi a determinação de um físico chamado Kirchhoff. O gerador, ele estabelece e mantém num circuito fechado uma DDP constante. Olha que demais. Mesmo o gerador indo perdendo a sua carga, ele continua mantendo no circuito uma DDP constante. É óbvio que na hora que a carga acabar, ele já não consegue mais mandar essa DDP. Eu preciso carregá-lo. Oi? Sabe quando você pega um motor e gira ele, ligado a um LED e o LED acende? Sim. O que que faz isso? Vou explicar para você agorinha, ok? Segura aí pra gente. Então, moçada, nesse formato, dessa forma, eu vou dizer para você, todo gerador segura a peteca, né? Ele segura a tensão. É para isso que ele foi criado. Só que você precisa entender que a duração dessa tensão vai depender da quantidade de carga que o meu gerador tem. Só que olha a diferença. Enquanto eu tenho pilhas variadas, né? Uma vez um aluno ficou me questionando, ele falou assim, Simon, reparei o seguinte, ele até levou para a sala de aula. Ele estava com 4 pilhas na mão. Aquela AA, AAA, AAA, e aquela puta grossona, né? Aquele pilhão. E ele pegou e me pediu para observar as pilhas, né? Eu já imaginei qual fosse a pergunta que ele ia me fazer, porque olhando todas essas pilhas, em volta delas tem uma mesma inscrição, 1,5 volts. Olha que demais. Todas as pilhas têm 1,5 volts. Mas qual é a diferença delas então, se elas fornecem a mesma voltagem para o aparelho? Bom, primeiro que aqueles aparelhos que eu vou utilizar, eu posso muito bem construir motores para ele, aí eu estou falando de carrinho, né? Carrinho elétrico, carrinho de controle remoto, carrinho de brinquedo no geral, que eu preciso ter um motorzinho. Eu posso construir para esses carrinhos, até mesmo para os mais pesados, uma quantidade de um motorzinho que opere numa mesma tensão, né? Geralmente eu vou usar, para muitos carrinhos aí no passado se usava 4 pilhas, né? Quando eu brincava, por exemplo, eram 4 pilhas, né? Tanto da fina quanto da maior zona. 4 pilhas significa para a gente a 1,5 volts um total de 6 volts, né? Só que para um carrinho grandão que eu tinha, utilizavam-se 4 pilhas da mais grossa. Por quê? Aquele carrinho, ele precisava, ele gastava muita energia, aí não tem nada a ver com a tensão, com a voltagem, mas ele gastava muita energia para operar todos os outros circuitos que ele tinha, porque era um carrinho que, além de pesado e além de se movimentar, ele também tinha uma elevação, né? Ele tinha um sisteminha debaixo dele que quando ele parava, elevava ele, ele ficava rodando, era um carro de polícia, rodando e acendendo lâmpada para tudo quanto é lugar. Né? Na hora que ele dava a louca nele lá, ele parava, levantava e ficava girando. Esse carrinho precisava de mais carga elétrica para funcionar. E para isso, nós precisávamos utilizar a pilha mais grossona. Dava para ligar o carrinho utilizando a pilha pequena? Dava demais. Só que ele ia parar de funcionar muito rápido. Né? Então, olha que interessante, quando o circuito pede, né, meu pai mexe muito com isso, então a gente fazia essas papagaiadas tudo aí, elétricas, quando eu era mais novo. Mas, de certa forma, você precisa entender, quando eu preciso de 6 volts,
para algo funcionar, se você aplicar 6 volts, vai funcionar. A questão é o tempo de funcionamento vai depender da carga dessa bateria, da quantidade de carga que ela tem. Qual é o problema aqui da nossa casa, respondendo ao Rodrigo, respondendo a todo mundo? É que quem estabelece e mantém essa DDP constante aqui é a rede, ok? Por isso que a carga elétrica para essa casa funcionar se mantém constante o tempo inteiro. Ela não cai, ela não tem uma queda. Claro, cai, tem uma queda se a rede de tensão cair e tiver uma queda também. Talvez na sua casa ou na sua rua aí já tenha caído uma fase, já tenha ficado mais fraquinho um pouco a energia, mas em geral isso vai se manter constante. Ok, galera? Essa é a diferença básica do que a gente tem para um gerador químico e para uma rede de tensão, que eu vou mostrar para vocês nesse quadro agora. Dá para apagar? Sá, Pode falar. o que é DDP? Não entendi, linda. O que é DDP? Na sua linguagem matemática, né, DDP é voltagem. O que é voltagem? A energia dada para cada coulomb de carga se deslocar no espaço. Apagando aqui embaixo aqui para você, ó, só para mostrar rapidinho, a equação. O que um gerador faz num circuito elétrico, que é fantástico? Lembra dessa equação, moçada? Energia é Q VAB. Ou trabalho, né, que a gente fez demais. Se você isolar a DDP e passar para cá a quantidade de carga, o que a DDP faz num circuito? Ali. Realiza um trabalho sobre cada coulomb de carga. De forma matemática e científica, Marina, terceiro ano, trabalho é Joule, carga é Coulomb, a DDP nada mais é do que a energia dada para cada 1 coulomb de carga, isso é uma quantidade de carga legal, né? Número de partículas legal, é a energia dada para cada coulomb de carga se deslocar no espaço. Quando eu falo para você que nós temos uma rede de 110 volts, né, na sua casa, significa que nós temos 110 joules por coulomb. Ou seja, na sua casa inteira eu tenho 110 joules abastecendo cada coulomb de elétrons. Esse coulomb de elétrons vai se movimentar ao longo do espaço, né, dos fios que você tem aí. Mas quem é que garante esse movimento? A DDP, a tensão, a voltagem, a diferença de potencial, certo, Marina? Então, o que a diferença de potencial faz é realizar trabalho em uma carga. Geralmente os alunos perguntam assim, uai, então DDP é energia, é a mesma coisa? Não, energia é energia. DDP é energia dada para cada coulomb de carga. A tensão é uma energia específica. Não posso chamá-la de energia. É energia, trabalho realizado sobre uma determinada quantidade de cargas. Então, esse 110 volts nada mais é do que 110 joules por coulomb. Ok? Essa é a determinação do que nós chamamos de DDP. E aí, uma pergunta excelente da Marina, que responde a você o porquê que a corrente elétrica acontece, o porquê que o movimento de cargas acontece. Afinal de contas, qual é a importância da DDP em promover o movimento de cargas? Olha, a DDP se mantém num circuito, estabelecendo um campo que faz uma força, mas tudo isso para dar trabalho nas cargas, para realizar trabalho em uma carga. E você lembra do seu primeiro ano a definição de trabalho, que é energia dada a uma força em cima de um corpo, né, dada a um corpo por uma força, embolei aqui, energia dada a um corpo por uma força para ele se deslocar. Trabalho, quando se fala em trabalho, se fala em deslocamento. Então, qual é a importância da DDP? Botar as cargas em movimento. Isso é a importância dela. Ela realiza trabalho sobre uma quantidadezinha de coulombs, né, num determinado local, num determinado circuito fechado, ok? Mais à frente a gente vai começar a compreender essa ideia do circuito fechado. Mas geralmente é aparelho ligado
na tensão. Isso é o circuito fechado. Pensa na sua casa aí agora, a sua televisão está ligada na tomada. Liga ela no controle, coloca ela para funcionar. Pega uma tesoura, vai lá no fio e corta o fio, ok? Ela provavelmente deve parar de funcionar na mesma hora. Show de bola? Se ela não parar, você pode sair correndo. Pica ela, se não der tempo só corre mesmo, mas cortei o fio, ela vai parar de funcionar. Essa é a ideia, ok? Porque o circuito se abre, não está fechado mais. Mas isso aí daqui a pouco a gente vai colocando para você. Okay? Muito boa pergunta, Marina. Explica bem o que a gente está colocando aqui. Fala para mim. Você disse lá que as pilhas têm a mesma voltagem lá, então só muda a capacidade. Essas menores sim, mas tem pilhas de voltagem diferente, tá? Mas aí, essas que a gente utiliza, tem. O que muda é amperagem? Exatamente. Exatamente. Tá. Né? A amperagem, né, essa quantidade de carga, lembra que a amperagem, a corrente elétrica, é um fluxo de cargas. A gente vai definir, né, na nossa próxima aula, inclusive hoje à tarde, não perca, né? Já a gente fala do horário aqui para você, mas a gente vai definir essa corrente elétrica como fluxo de cargas. E o que é fluxo? Quantidade por tempo. Então, se a quantidade de cargas aumenta, essa pilha maior vai aumentar o fluxo de cargas. E aumentando o fluxo de cargas, aumenta a corrente elétrica que ela pode fornecer para o circuito, o que é muito incrível, ok? Mas, falando para você de DDP e da importância dela, nós temos dois tipos de DDP. Aquela que acontece no gerador químico, geralmente representado aqui, né? Você já sabe, muito bem, polo mais e polo menos. Aqui a nossa pilha normalzinha, né? Então, gerador chamado de gerador químico, através das reações de oxirredução, estabelecendo uma DDP aí num circuito fechado, maravilhoso, ok? E nós temos aqui o gerador de indução. Que, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei lá. Depois vocês me dizem aí. Ele é explicado na apostila 4, ok? É a última parte do nosso curso. Tudo que a gente está estudando aqui tem um motivo, sabe qual? Aprender o eletromagnetismo, que é quando a eletricidade induz magnetismo e vice-versa. E isso a gente aprende no último capítulo de magnetismo, ou seja, lá na apostila 4, que a gente vai entender, compreender esse eletromagnetismo, da 3 para a 4, ok? O que é o nosso gerador de indução? Um ímã em forma de U, tá ali o polo norte e o polo sul, né? Não sei se você se lembra ou conhece um ímã, e aqui dentro deste ímã nós temos uma espira. Não sei se você sabe o que é espira, mas vem do grego espiral, tô zoando, né? Vem da palavra espiral. Você tem aí na sua apostila uma espiral, né? Tem aí essa espiral em volta do seu caderno, da sua apostila. Se você pegar um anel daquele, eu tenho uma espira. Nada mais é do que um fio enrolado, né? Só que ali, ao invés de colocar uma espira circular, eu fiz uma espira retangular. Quero, por favor, que você olhe para esse desenho em azul e enxergue um sólido vazado, né? Isso aqui é um fio que eu moldei como se fosse um retângulo e fechei aqui embaixo. Esse é o nosso gerador de indução. Agora, quer aprender um negócio maneiro? Muito maneiro mesmo. Vou falar de forma rápida, tá? Porque não é o objetivo nosso aprender isso agora, porque não cobrarei isso agora. Nós temos um capítulo inteiro para falar disso. Mas de forma muito rápida, um físico chamado Faraday, né? Você deve conhecer muito bem, afinal, as leis do eletromagnetismo se baseiam basicamente em dois caras, o Ampère e o Faraday. E a lei de Faraday diz assim: entre dois polos de um ímã, norte e sul, acontece um campo magnético. Claro, né? Entre mais e menos tem um campo elétrico, entre norte e sul tem um campo magnético. Você talvez ainda não saiba, mas ele vai de norte para sul. Então aqui tem linhas de campo magnético. Show? Quando o campo magnético entra dentro de uma espira, nós chamamos essa quantidade de magnetismo que penetra na espira de fluxo magnético.
É, fluxo. Então, pegar aqui uma apostilinha para você ver, ó. Imagina, aqui está a nossa apostila. Imagina ela como se fosse só o aro, tá? Um sólido vazado. A minha apostila está aqui agora, tem campo magnético entrando nela. Olha que demais. Isso significa que está rolando aqui um fluxo magnético. Sabe o que o Faraday descobriu? Vou até falar aqui para você, porque é um negócio muito sério. Faraday descobriu um negócio muito importante. Ele descobriu isso aqui, ó. Variações no fluxo magnético. O centro de uma espira induz nela a presença de uma força eletromotriz. Para você que está aí, Simon, que coisa importante. Mas o que é força eletromotriz? Digo para você. Mais um nome para a nossa abençoada DDP. DDP, diferença de potencial, tensão, voltagem e agora força eletromotriz é tudo uma coisa só. Então, resumindo para você de forma muito sensível e muito elegante, variações no fluxo magnético dentro daquela espira ali induz nela. Por que eu digo induz? Porque não gera. Quem gera, olha que demais, quem gera, tá aqui, ó, positivo e negativo. Não tem nenhuma pilha ligada ali. O cara me descobre como fazer energia elétrica sem ligar em nada. Você faz isso em casa, pega um ímã e coloca uma variação de fluxo magnético. É o que acontece nos motorzinhos que acendem o LED, como o Terra estava perguntando. É o que acontece nos geradorzinhos de bicicleta. Quem anda de bike à noite aí geralmente compra o dínamo, que ele liga na bike e enquanto ele está pedalando, ele está gerando, entre aspas, a própria energia elétrica para que a bike dele funcione. Tem o piscazinho lá, tem o sinal de freio, ele pode colocar, né, fazer um trio elétrico nela. Então, quero dizer para você que para essa variação de fluxo acontecer, estou falando de forma rápida, tá? Porque só na apostila 4, quarto bimestre, para essa variação de fluxo acontecer, o que ele pensou? Instalou aqui embaixo, nessa espira, uma turbina. Dessa forma, alguma coisa ia girar a turbina. E na hora que a turbina girasse, olha a nossa espira, ela ia começar a girar também. E aí, meu amado, no momento em que a minha espira começa a girar, o que acontece? Nesse momento, fluxo magnético entrando dentro dela. Na hora que ela vira aqui de frente para você, fluxo pegando no aro, não entra nela. Na hora que ela vira de novo, entra nela. Na hora que ela vira mais uma vez, no aro, não entra nela. Só que ela fica fazendo isso muito rápido. Então o fluxo vai de 0 para máximo, de máximo para 0. De 0 para máximo, de máximo para 0. Eu não sei se você compreende, mas isso é uma variação. E o que uma variação no fluxo magnético causa nessa espira? DDP. E DDP causa corrente. E aí apareceu, ele fez isso e tomou um choquinho na mão, apareceu aqui nesse fio uma corrente elétrica. Só que, olha que demais, duas observações importantes para você, né? Essa turbina você já manjou, que esse gerador é o gerador de indução que tem nas usinas. Quem é que gira essa turbina? Pessoas? Cavalos? Não. É a água, é o vapor da água, é o vento, né? Naquele complexo que você chamou de hidrelétrica, termoelétrica e eólica. Né? É o básico que faz toda essa turbina girar. Alguém tem que realizar uma força para isso começar a girar e girando a indução acontecer. Só que nós temos um problema aqui. Qual é o problema? O gerador químico tem polos definidos. Com isso é evidente que quando eu conectar, né, um fio aqui nesse circuito fechado, os meus elétrons que estão ali vão se movimentar sempre buscando um único sentido. Elétron gosta de quem? Do polo de maior potencial. Então, ligando isso aqui num fio, né, fechado, os meus elétrons vão para o polo positivo, passam pela bateria, continuam o movimento. Eu tenho aqui em todo e qualquer gerador químico, pilhas, baterias e etc., o que nós chamamos de DDP contínua. Você já ouviu falar disso? O que é uma DDP contínua? De sentido único. Não tem nada a ver com constante, tá? É sentido. E o que significa esse sentido? Vai estabelecer em qualquer coisa que eu ligar nessa pilha, nessa bateria, uma corrente contínua.
Ah, tá. E aqui? Ali tem um negócio muito interessante que eu vou falar rápido, porque a nossa aula está acabando. Como o gerador de indução, ele só induz pela variação de fluxo, um cara chamado Lenz, depois que Faraday descobriu isso, olhou para cá e disse assim, ora o fluxo aumenta, ora o fluxo diminui. Então, se o fluxo aumenta, eu tenho uma variação positiva, quando o fluxo diminui, uma variação negativa. Então, a variação está fazendo isso aqui, ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. O que isso causa? Lenz descobriu mais tarde que isso causa um sentido de DDP oposto, alternado. Ou seja, olha que loucura, quando você liga qualquer coisa no gerador de indução, ou seja, a sua lâmpada, os fios na rede, os elétrons que estão nos fios, aí dentro Ô Simon, você vai continuar a aula depois? Vou sim. Porque agora vai acabar. Vou sim. Manda um link lá já. Vou sim. É o mesmo link. Clica no mesmo link, tá bom? Beleza. Clica no mesmo link, todo mundo aí. Só clicar no mesmo link que abre aqui de novo pra gente, tá bom? Então, o que vai acontecer com essa